Eu chamo agora os auditores aqui do Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás, Ralf Rodrigues de Araújo e Maria Angélica Junqueira Nascimento, que apresentarão o trabalho Auditoria de Conformidade no âmbito do TCM Goiás. Boa tarde a todos, pessoal. Com alegria e satisfação que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás apresenta aos senhores um pouco de nossa experiência. Sem dúvida alguma, nós viemos aqui mais no intuito de aprender do que pretensamente ensinar alguma coisa. Naturalmente, desejamos um bom encontro a todos e que seja proveitoso também. Bom, então o tema de hoje é auditoria de conformidade no âmbito do TCM, né? Então, é uma experiência com serviços técnicos profissionais. No nosso caso aqui, serviços contábeis, tá bom? Então, só para posicionarmos a respeito de qual norma nós vamos desenvolver esse assunto, basicamente são duas, a NBASP 100 e a NBASP 400, né? NBASP 100 falando sobre auditoria do setor público e a 400, como todos sabem, né, auditoria de conformidade. Nosso tipo de auditoria que nós vamos falar é auditoria de conformidade, que é um tipo de avaliação onde você verifica a conformidade do objeto auditado com certas normas e certos critérios. Bem, e como que o Tribunal de Contas, o que ele tem feito frente a esse movimento de padronização internacional das normas? Bom, lá em 2013, nós começamos com o Código de Ética, né? Então, nós adotamos um Código de Ética dos membros e servidores do TCM. E aí, já em 2017, por meio de nossa RA 100, né, uma resolução administrativa, nós adotamos formalmente as normas brasileiras, né, as NBASP. Pois bem, já no final do ano passado, mais precisamente em 19 de dezembro de 2018, foi publicado o Manual de Auditoria de Conformidade. Esse manual ele entrou com uma vacácio de 120 dias, para podermos, né, naturalmente, fazer essa transição. O que nos posiciona, então, em abril de 2019. Então, ela entrou em vigor, esse manual nosso entrou em vigor, agora já no final de abril de 2019. Pois bem, a Escola de Contas também, do Tribunal, também está atento a esse movimento. Ela tem feito aí diversos cursos relacionados a essa área. Só para citar aqui como exemplo, o atual curso, a atual formação em auditoria que está tendo, dividido em 5 módulos, e abrange aí 98 horas aula. Isso não é pouca coisa, né, pessoal? Praticamente 1/3 de uma pós-graduação. E, por fim, temos também como instrumento de planejamento o Plano Anual de Fiscalização, né? No ano passado, aí, por meio dessa RA, a 183, né, o Tribunal adotou um Plano Anual de Fiscalização para 2019. Então, vocês entenderem como que funciona lá a distribuição de processo no âmbito do TCM. Né? É feito por municípios, no caso do Estado de Goiás, nós temos 246 municípios. Então, esses municípios, eles são divididos em 6 regiões geográficas, que está aqui nesse mapinha. Como vocês podem ver, essa primeira no centro aqui, né, é a primeira região, mais no centro do região central mesmo, né, mesmo região central. Já a segunda região está aqui um pouco a noroeste, né, do Estado de Goiás. A terceira já pega um pouco do nordeste goiano e região leste. A quarta região é mais a região norte e um pouco da noroeste. A quinta região, e o nosso caso está nessa quinta região, o município que nós auditamos está nessa quinta região aqui, que é a região mais sudoeste do estado. E, por fim, temos a sexta região, que é a região do sudeste goiano. Então, cada região tem o seu respectivo diretor, né? E esse diretor, de algum modo, ele se torna pré-evento para os processos daquela região. Então, a ficha técnica aí do nosso caso. As informações principais são essas aí, né? O tipo de fiscalização, como eu disse, ela vai ser uma auditoria de conformidade por iniciativa própria. Conselheiro relator é o conselheiro Nilo Rezende. E o ente fiscalizado é o município de Castelândia. Como eu disse, está na quinta região. E o órgão fiscalizado, né, basicamente, aí foram
os dois, né, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, né, e o Poder Legislativo do município de Castelândia. Qual foi o objeto que nós auditamos? Contratos para execução de serviços técnicos profissionais especializados, que é um termo que a Lei de Licitações usa, mas é uma assessoria e consultoria contábil, nos poderes executivo e legislativo de Castelândia, como eu disse, em 2 exercícios financeiros, 17 e 18, celebrados com 2 empresas, Conduta e Goiás Técnica. E o volume fiscalizado girou em torno de R$500 mil. Bom, então tudo começou com uma operação do Ministério Público, um processo aí de investigação do Ministério Público, onde ele identificou diversos esquemas de corrupção em algumas cidades goianas. Basicamente em 12 cidades goianas e uma cidade mineira que faz divisa ali com Itumbiara. Então, aí, Bom Jesus, Castelândia, Govelândia, Panamá, São Simão, Goiatuba, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Morrinhos, Inaciolândia, Itumbiara e Rio Quente. Então, todo esse processo de investigação do Ministério Público começou lá em Cachoeira Dourada. Isso aqui a gente está falando lá em 2018, setembro, outubro de 2018, quando iniciou esse processo de investigação e foi deflagrada a operação lá em Cachoeira Dourada. Era um esquema de corrupção dessas 2 empresas, Goiás Técnica e Conduta, que está no mesmo núcleo familiar, os sócios são praticamente os mesmos, envolvendo diversos agentes públicos municipais, como o próprio prefeito, servidores públicos, secretários municipais e até o presidente da Câmara. Então, nesse processo, o Ministério Público teve diversas ações de investigação e teve, inclusive, mandados judiciais de busca e apreensão. Um desses mandatos, teve uma planilha, na verdade, foi um documento que o Ministério Público conseguiu junto ao sócio de uma dessas 2 empresas. E nessa planilha tinha algumas informações curiosas, que, na verdade, tinha uma coluna lá que chamava de despesas extras, o que o Ministério Público entendeu como propina. Para o TCM, também fazendo a sua análise, de forma, usando, claro, outra metodologia, mas também entendemos que essa foi caracterizada como propina e caracterizou como superfaturamento e débito, dano ao erário. Então, as informações mais curiosas que nós conseguimos lá desse documento foi isso daqui. Ó. A gente percebeu que variava entre R$2.000 e R$34.000 o valor dessa propina, isso aqui por mês e por contrato. De 11% a 51% do valor contratado. Ou seja, se você tem um contrato aí de R$100 mil, você consegue entender que R$51 mil seria propina. Então, você imagina que se R$51 mil é de propina e ele só vai receber R$49 mil, é porque ele faria aquele objeto contratual, né, executaria aquele objeto, prestaria aquele serviço pelos R$49 mil. Então, o tribunal entendeu que essa propina, esses R$51 mil, seria a título de dano ao erário. Bom, e teve algumas informações também curiosas, como, por exemplo, salário de esposas de R$10 mil, lanchas, pescas, patrocínios a campanhas eleitorais, o que, claro, para o Ministério Público foi uma relação um pouco escusa, né? Teve também despesas cadeia de R$30 mil, seja lá o que isso signifique, mas estava lá. Salário dos sócios de até R$43 mil. Bom, isso tudo foi feito no âmbito de uma operação que eles denominaram Nova Geração, né? Que é um desdobramento da 5ª geração. Então, a gente percebeu que, se você pegasse como referência uma dessas cidades, que a gente comentou lá atrás, e usar ela como referência para fazer o seu processo administrativo de contratação, não vai ser muito legal, porque esse referencial que você está usando vai ser um referencial ruim. Então, pode ser que isso te dê uma falsa percepção de regularidade lá no seu processo originário. Então, o tribunal entende que a composição de custos unitários, conforme manda a Lei de Licitações, conforme manda os normativos do TCM, talvez seja uma saída viável, talvez não a única. Então, aqui é só como que foi a repercussão na imprensa goiana sobre essas operações. Está pequeno aqui, mas vocês podem observar, isso aqui começou em Cachoeira Dourada, então foi lá no final do ano passado, foi nesse momento que o tribunal começou a atuar.
Então, quando deflagrou essa operação lá em Cachoeira Dourada, o tribunal começou a atuar nesse momento aqui. Foram as primeiras auditorias. Então, desviou dinheiro em Cachoeira, né, atingiu outros municípios. Para o Ministério Público, ele entende que todo o valor do contrato, isso a Maria depois vai comentar com mais detalhes, ele entendeu que todo o valor do contrato seria débito, né? Por isso que ele fala nesses valores bem maiores do que o tribunal entendeu. Bom, daí em Cachoeira, nós vamos agora para Castelândia. Em Castelândia, a operação aconteceu já em fevereiro de 2019. Por coincidência, foi nessa mesma data que o tribunal apresentou já o seu relatório da auditoria, que é o que a Maria vai falar mais à frente. Então, foi bem tempestivo aí. E, nesse momento também, o prefeito foi preso, diversos agentes públicos, né, foram presos, afastados, inclusive estão afastados da função pública até hoje. E, basicamente, o Ministério Público atuou em 3 frentes. Primeiro, a prisão preventiva, né, aí durou 5 dias, não foi renovada, o tribunal não aceitou a renovação. A denúncia, e nessa denúncia, o Ministério Público entendeu que houve a comprovação de diversos crimes, né, como, por exemplo, crime de licitação, crime de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E também teve uma ação civil de improbidade administrativa. E nessa ação, o Ministério Público, né, requereu a indisponibilidade de bens em valor, olha aqui, isso aqui é só Castelândia, não inferior a R$1 milhão. Como eu disse, o Ministério Público teve outros critérios para chegar a esses valores. Então, é isso aí. A partir daí, o Tribunal de Contas começou a atuar, né, frente a esse cenário, onde chegou informações, né, chegou notícias ao TCM de ilícitos administrativos havidos em uma prefeitura, havidos em uma Câmara Municipal. Então, a partir daí, e principalmente considerando a natureza desse processo de contratação, que é um processo, pessoal, tipicamente de alto risco, porque é um processo de contratação direta, por inegibilidade, de serviços contábeis, o que, de alguma forma, é um gargalo aqui nos nossos municípios, pelo menos na maioria deles. Então, a norma NBASP, né, lá no seu item 54, ela fala um pouco sobre risco, né, sobre avaliação de risco, e ela conclui falando o seguinte, que os auditores têm que fazer uma avaliação de quaisquer casos conhecidos de não conformidade. Então, talvez aqui seria o requisito da norma onde mais se encaixaria essa atuação. Chegou até o tribunal, alguns casos conhecidos de ilícitos administrativos, de não conformidades, e o tribunal começou a atuar a partir daí. Bom, e por sugestão da unidade técnica, nós escolhemos 4 municípios. Daqueles 12 que eu falei lá, nós escolhemos 4. E foram esses daqui, ó. Cachoeira Dourada, Castelândia, que é o caso de hoje, Itubiara e São Simão. Só voltando um pouco na parte de risco, eu falei para vocês que o nosso manual entrou em vigor agora, né, recentemente. Se fosse hoje, nós já aplicaríamos alguns instrumentos de planejamento, diferentes que nós aplicamos no passado. Hoje, nós temos esse análise SWOT, né, que você vê aí fraquezas, forças, você tem um inventário de riscos e controle, você tem aí escala para avaliação de riscos de controle, que está mais relacionado ao sistema de controle interno municipal. Então, nós temos outras ferramentas como DVR, né, que é o diagrama de verificação de riscos. Isso tudo é feito no âmbito de uma assessoria nossa, que chama Assessoria de Pesquisas e Informações Estratégicas. Então, tudo isso é considerado na elaboração do nosso plano anual, que nós comentamos lá atrás também. Então, indo para a NBASP 400, né, ela fala sobre os elementos de auditoria. Ela fala que antes de você começar a auditoria, você tem que caracterizar, né, você tem que identificar quais são os elementos da auditoria. Então, o primeiro elemento aí são as normas, né? Normas e critérios. Então, a norma é a base jurídica, né, os critérios seriam quais os referenciais que você vai utilizar para fins de avaliação. E a NBASP 400, lá no item 27, já fala assim, né, como eu disse, os elementos devem ser identificados antes de começar alguma coisa, antes de você iniciar a auditoria. E as normas, se nós entendemos, os critérios, seriam basicamente esses 7 aqui, né? Começa pela Constituição Federal, aqui alguns itens, alguns dispositivos da Constituição mais ligados à principiologia mesmo, né? Princípio da legalidade, economicidade, alguns itens da Constituição do Estado de Goiás,
relacionado ao próprio TCM, né, e ao próprio Sistema de Controle Interno Municipal. A Lei de Licitações, a 4320, a IN 1015, que é uma instrução para fins de processo de contratação, como que se deve dar a instrução desse processo licitatório. A resolução aí 4/2001, essa aqui, ela fala sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, e a IN 411, que dispõe sobre serviços contábeis, né? Então, nós percebemos aí, nesses itens aqui da norma, como eu falei, né, aquela base jurídica, e usa-se esses referenciais para você iniciar o processo de planejamento. Bom, o objeto nosso aí, né, como a norma lá em cima fala, ela está dentro do escopo, nós vamos falar do escopo mais à frente um pouco. O objeto seria o quê, então? Contratos administrativos celebrados entre o município de Castelândia, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, nos 2 exercícios financeiros, né, de 2017 e 2018, para fins de prestação de serviços contábeis, mas referente a só essas 2 empresas. Bom, evoluindo aí na parte de elementos da auditoria, nós temos esse aí que talvez seja um dos mais polêmicos, né? As 3 partes. Basicamente, como a norma aqui em cima fala, tanto a 100 quanto a 400, a auditoria ela tem que ser baseada em uma relação, né, em um relacionamento de 3 partes, quais sejam auditor, usuários previstos e parte responsável. Nós buscamos o papel do auditor lá na ISAI 100, né, no item 25, que ela fala o seguinte, que tem que ser, o titular, né, o titular do Tribunal de Contas, ele que desempenha esse papel de auditor, e ele delega para pessoas, né, por meio de designação. Nós entendemos, então, trazendo para o nosso caso concreto, que o auditor seria o próprio TCM, né, na figura do seu titular, por meio de mandato. Mandato constitucional, Constituição Federal por simetria, Constituição Estadual e a nossa lei orgânica. A nossa lei orgânica é uma lei ordinária estadual, né, e a equipe de auditoria também seria auditor, como aqui na norma fala, né, mas por meio de designação. E essa designação hoje é feita por meio de portaria presidencial. Então, nesse caso de Castelândia, nós tivemos o membro, que sou eu, a coordenadora, Maria Angélica, e o supervisor, que foi o nosso chefe de divisão, o Marco Aurélio. A NBASP, ela fala basicamente em 3 coisas, né, que o auditor deve fazer. Então, só repassando isso daí. O auditor tem que identificar os elementos, que é o que nós estamos fazendo agora, avaliar se esse objeto está em conformidade ou não, que é a finalidade da auditoria de conformidade, foi para isso que ela foi criada, e emitir um relatório ao final desse processo, que é o que a Maria vai comentar. Bom, a parte responsável seria a segunda parte dessas 3 partes, né? Seria o quê? Pela norma, no seu item 37, ela fala que é o Poder Executivo ou sua hierarquia subjacente. No nosso caso, então, seria o quê? A Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, que é o órgão da estrutura do município de Castelândia que fazia a gestão do contrato que nós analisamos. E o próprio Poder Legislativo, porque teve contratos também na Câmara Municipal. E aqui talvez realmente seja o item mais polêmico desses elementos. É quanto aos usuários previstos. E talvez até fomente aí o debate que vai vir, né, posteriormente. Bom, a NBASP, ela fala que os usuários previstos é para quem o auditor, lá em cima, né, para quem o auditor elabora o relatório. Inclui o Poder Legislativo, claro, e como representante do povo, e também a entidade que emite critérios. Já a NBASP 100, no item 25, fala que o usuário previsto é quem? O usuário previsto é o órgão legislativo e o órgão de controle. Ok, e o público em geral. Então, o Poder Legislativo é tranquilo, tanto nos 2 requisitos aqui, e o povo de Castelândia, que seria o público em geral. Como órgão controlador, nós podemos citar o Ministério Público, né? Tanto o Ministério Público de Contas, quanto o Ministério Público Estadual. Talvez a dúvida gire em torno do TCM, se ele seria ou não um usuário previsto. Para nós, entendemos que há elementos suficientes, sim, para você caracterizá-lo, né, como tal. Principalmente porque ele emite critérios de auditoria, que você usa como fonte de referência para fazer a auditoria de conformidade,
E você também usa esse relatório para fins de instrução processual. E aí eu coloquei aqui, para chamar a atenção de vocês, uma disposição do nosso regimento interno, que ele fala no seu artigo 146, que são etapas do processo. Essas etapas, elas são autônomas, elas são independentes. A instrução processual, a manifestação conclusiva da Secretaria de Controle Externo, depois o parecer do Ministério Público e depois o julgamento. Então, se nós tivermos isso em mente, que essas fases realmente são autônomas e que essas fases realmente são distintas, nós podemos entender que o tribunal, ele é, sim, seria, sim, né, um usuário previsto. Mas isso aí fica para o debate que virá em seguida. Bom, finalizando aí, então, né, o tipo de trabalho que nós fizemos lá. Foi trabalho direto, né, pessoal? Por quê? A norma mesmo já fala, quando o auditor mensura ou avalia com base em critérios e quando esse resultado vai ser comunicado na forma de relatório, onde você vai ter lá opiniões, recomendações, enfim, e achados. Nível de asseguração, nós entendemos que é razoável, né, mas, evidentemente, não absoluta. Bom, o escopo de auditoria, como a norma sugere, né, na verdade, ela determina que tem que ser feito esse escopo, e seria uma declaração clara do foco, da extensão e dos limites. Então, no nosso caso de Castelândia, nós entendemos que o escopo abrangeu a verificação se houve, né, a devida execução do serviço contábil. Então, na verdade, foram duas frentes. Se teve execução de verdade, né, a efetiva execução contratual, e se teve sobrepreço e superfaturamento. Esse escopo nós traduzimos em duas questões, que são as questões de auditoria que vai ser respondida pela Maria Angélica. Então, a primeira questão, há sobrepreço e superfaturamento das despesas analisadas, né? E a segunda questão, enfim, o serviço foi executado ou ele não foi executado? Então, todo esse processo de auditoria vai girar em torno para responder essas duas questões. E meu último slide vai falar aí sobre o que a norma determina no seu item 52, que você, na fase de planejamento, né, você deve entender a entidade. Você deve entender a entidade auditada à luz, né, das normas pertinentes. Então, isso tem a ver com a sua estrutura administrativa, isso também tem a ver com as operações que o ente realiza. Então, só para vocês terem um panorama geral aí do município de Castelândia, que é de quem nós estamos falando, Castelândia fica na região sudeste, população estimada dela aí 3.464, né, em 2018, habitantes. É um típico município goiano, tá, pessoal? Quem é de fora aí, os municípios goianos, 63% têm até 10 mil habitantes. Se você pegar esse número e jogar para 30 mil habitantes, você vai ter 85%, ou seja, 85% dos municípios goianos têm até 30 mil habitantes. Então, ou seja, são realmente municípios pequenos. Castelândia, né, não foge dessa realidade. Distância da capital, aí, 251 quilômetros, e a arrecadação anual aí de 15 milhões, e o PIB de 80 milhões, 85. Sua estrutura administrativa, nós percebemos que ela é bem enxuta, né? É uma estrutura administrativa pequena, claro, o município também muito pequeno, só que nós percebemos que, por exemplo, o controle interno é concentrado em uma pessoa só, né, realiza todo o controle interno do município, e que há também o acúmulo de funções administrativas sobre a mesma pessoa. E, por outro lado, também, você não tem a segregação de funções. Então, uma pessoa faz muita coisa e não se segrega, né? Então, a responsabilidade fica, em várias fases do processo, fica sobre a mesma pessoa. E os processos auditados aí concentraram-se principalmente no processamento da despesa pública, né, pessoal? Empenho, liquidação e pagamento. Bom, passar agora para a colega, Maria Angélica, que vai dar continuidade aí ao planejamento. Boa tarde a todos. Dando continuidade à fala do Ralph, e já chegando na fase final de planejamento, que para NBASP, ele fala que é uma estratégia e um plano de auditoria, e que tanto essa estratégia quanto esse plano de auditoria, eles têm que ser documentados por escrito. Seguindo, então, essa disposição da NBASP, o TCM, hoje, produz dois documentos nessa fase final, que é o plano de trabalho e a matriz de planejamento.
Aqui, nós trouxemos um exemplo do nosso plano de trabalho, que traz, de maneira geral, as regras de como a auditoria vai ser conduzida. Não vou entrar aqui em conceitos, porque hoje já foi falado sobre a NBASP muito bem, por acaso. Só trouxemos a título de exemplificação. Nosso plano de trabalho, ele apresenta o caso, ele traz quais são os objetivos da inspeção, quais os objetos, os órgãos a serem inspecionados e as questões de auditoria. Passando para a matriz de planejamento, que já traria como vai ser realizada essa inspeção, a nossa matriz ela é padrão, mas ela é padrão no tribunal, e, no caso de Castelândia, ela foi realizada da seguinte maneira, trazendo, por exemplo, as informações gerais do município, o processo, quais os objetos que são aplicáveis, os critérios a serem utilizados, os possíveis achados, que no nosso caso era sobrepreço ou superfaturamento, a falta do controle e a inexecução ou a irregularidade na execução. Traz também, como vocês podem ver, os procedimentos a serem utilizados para responderem às questões, as fontes de informação, quais informações nós estamos buscando, e além de outras informações. Aqui a gente gostaria de destacar que a NBASP e o Manual de Auditoria fala que deveria ter a assinatura do supervisor. Nesse nosso saiu sem assinatura, mas a partir desse momento todos terão essa assinatura. Já caminhando, então, saindo da fase do planejamento para a fase da execução, a gente vê que todos nós sabemos, né, que a fase de execução é buscar reunir evidências de auditoria para amparar as conclusões dos auditores. Na NBASP, ela fala que as evidências a serem reunidas, elas devem ser suficientes e apropriadas, somando, assim, qualidade e quantidade. Não basta ser muitas, mas tem que ser boas também. Na auditoria em Castelândia, a equipe, para chegar às evidências utilizadas, ela buscou reunir informações em conversas e entrevistas com os prefeitos, os presidentes da Câmara Municipal, os controladores internos, os servidores públicos dos municípios, os empregados das empresas contratadas e, principalmente, com os promotores de justiça. Uma vez que, né, como o meu colega, o Ralf, já disse, essa auditoria ela teve origem numa operação iniciada pelo Ministério Público. E, com os promotores de justiça, nós conseguimos muitas informações, muitos documentos, havendo, inclusive, um diálogo entre os dois órgãos de controle, entre o Ministério Público e o TCM, de maneira que eles estão nos municiando com informações e nós também estamos passando a eles as informações que foram colhidas por nós, no relatório, os nossos achados, nossos documentos. Um exemplo de documento compartilhado pelo tribunal que que levou a evidência para basear um achado foi a planilha encontrada no computador de um dos proprietários das empresas, que trazia a questão das despesas extras, que o Ministério Público concluiu que fosse propina, e para nós concluímos como superfaturamento. Além dessas informações do Ministério Público, nós buscamos também como fonte os contratos administrativos, os preços de outras contratações para o mesmo objeto, as notas fiscais emitidas pelo município, os extratos de empenho, liquidações e pagamentos, os controles internos, os relatórios dos fiscais destes contratos e os relatórios dos servidores municipais que viriam a prestar essa função contábil. Além dessas informações, nós utilizamos como técnicas para levantar as evidências os exames documentais, em especial no procedimento administrativo de contratação direta por inexigibilidade, a circularização ou confirmação externa, quando nós apuramos os preços com base em contrato com outros municípios de porte e receita equivalente, para visualizarmos se existiria ou não um sobrepreço, a inspeção física no setor de contabilidade,
Também ficamos observando como era realizada essa execução dos serviços contábeis nesses municípios e utilizamos também o cruzamento de dados, que não foi previsto no nosso plano de trabalho inicial como uma técnica a ser utilizada. Mas, durante a execução, a equipe chegou à conclusão de que ela seria necessária e, por isso, nós incluímos ela depois na matriz de planejamento. Um exemplo da utilização desse cruzamento de dados foi o levantamento que nós fizemos dos valores pagos pelos municípios que estavam no sistema de controle de contas municipais do tribunal, que é o SICOM, com as notas fiscais apresentadas pelos gestores. Dando nisso, chegando à conclusão de que houve diferença de valores nesses casos. Por fim, levantada todas essas informações e chegando, então, a uma conclusão, nós chegamos já à fase final de auditoria, que tanto a NBASP quanto o manual fala, que é a elaboração de um relatório. O manual do TCM, no item 269, ele fala que o relatório é o produto final e o mais importante de todo o processo de auditoria. Ele comunica o que a equipe técnica analisou, o que encontrou e o que propõe em decorrência dos achados identificados. Já a NBASP fala que o relatório ele deve ser baseado em 4 princípios: a completude, objetividade, tempestividade e contraditório. Eu não vou aqui trazer conceitos sobre esses princípios, mas apenas vou tentar exemplificar onde a equipe utilizou esses princípios no nosso relatório. Quanto ao princípio da completude, nós utilizamos ele no levantamento das evidências, de maneira a trazer para o relatório apenas as evidências relevantes. O princípio da objetividade, que trata da aplicação do julgamento e do ceticismo profissional do auditor, ele foi analisado no controle de qualidade feito pelo gestor, que vai ser falado ao final e que também é realizado somente na fase final, logo após a conclusão do relatório. Já o princípio da tempestividade, ele é materializado na conclusão do relatório dentro de um prazo devido, que, no nosso caso, era um prazo de 60 dias, que foi determinado no plano de trabalho e é contado a partir do planejamento. E, por fim, o princípio do contraditório, que nós estamos nessa fase, o relatório ele foi finalizado, foi aberto o contraditório e ampla defesa aos gestores, eles foram notificados, mas até o momento eles não apresentaram defesa. Então, estamos aguardando, então, para a realização desse princípio. Destacamos aqui que a NBASP fala que os comentários e os esclarecimentos dos gestores durante a auditoria não representa abertura do contraditório e não significa exercício do direito de defesa, que poderá ser exercido em etapas processuais posteriores. Foi o que aconteceu no nosso caso. Não foi aberto esclarecimentos para os gestores e eles apenas foram notificados dos achados nessa fase final com a elaboração do relatório. Outro destaque que nós gostaríamos de fazer é que, apesar da não obrigatoriedade, o relatório que foi elaborado pela equipe de auditoria, ele observou todas as regras do manual de auditoria de conformidade do TCM, que à época não estava em vigência, ele estava no seu prazo de vacácio, mas, mesmo assim, ele foi utilizado como base para a elaboração do nosso relatório. Aí nós trouxemos aqui a folha inicial, a capa, a folha de rosto do relatório, só para exemplificar como ele é feito. Ele também, ele traz todos os elementos que a norma determina que são obrigatórios, sendo que aqui nessa apresentação eu vou focar em 3, que são os achados, a conclusão e as recomendações. Assim, o nosso primeiro achado, ele teve por título falhas na execução e fiscalização do serviço de assessoria e consultoria contábil prestado ao Poder Legislativo Municipal, demonstrando abuso de personalidade. Nesse achado, o que aconteceu foi, no Poder Legislativo, o serviço contábil só era executado devido a essa confusão de empresas que existia.
Como foi dito pelo Ralph no início da palestra, as duas empresas pertenciam ao mesmo grupo familiar, sendo que a Goiás Técnica o proprietário dessa empresa era genro do proprietário da empresa Conduta, que era a empresa contratada pelo Poder Executivo, e a Goiás Técnica é a empresa contratada pelo Legislativo. Na visita em loco, nós verificamos que quem prestava o serviço no Poder Legislativo era um empregado vinculado, com vínculo empregatício à empresa Conduta, de maneira que a empresa contratada não mantinha nenhum empregado, nenhuma estrutura para poder realizar o serviço contábil. E ainda, nós verificamos que tinha um servidor público municipal ligado ao Poder Executivo, prestando também esse serviço contábil no Poder Legislativo. Para isso, nós utilizamos quais evidências? A execução contratual em desacordo com as cláusulas do contrato, o serviço prestado na Câmara de Vereadores por terceiro não contratado, a carteira de trabalho e previdência social, que demonstrava o vínculo empregatício desse terceiro, e a ausência de um ato formal nomeando fiscal do contrato, que verifica-se que, como não havia a execução, não tinha fiscalização alguma. O segundo achado, nós buscamos reunir todas as possíveis situações que causariam dano ao erário, que causariam prejuízo aos cofres públicos. Nesse caso, primeiro, nós levantamos que o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, ela havia pago para a empresa Goiás Técnica um valor de R$5.000 para o exercício, para a prestação do serviço de levantamento patrimonial. Mas, em momento algum, essa empresa apresentou um contrato ou um documento que comprovasse a efetiva prestação, havendo, então, o pagamento e a ausência de contraprestação. Aqui, nós levantamos também que, fazendo um paralelo entre os valores declarados pelo município no SICOM, no sistema do tribunal, como tendo sido pagos, e as notas fiscais que foram apresentadas por esses gestores, havia uma divergência de valores, de maneira que os valores informados no SICOM eram muito acima dos valores documentalmente comprovados, dando uma diferença de mais de R$100.000 nesse caso. E, por fim, nós verificamos aqui também como um possível dano ao erário a questão do superfaturamento, que foi demonstrado pelo colega naquela planilha do Ministério Público, de maneira que, se a empresa devolveria R$2.000 por mês para os gestores, significa que o contrato, então, sairia por R$2.000, eles poderiam realizar esse serviço por R$2.000 a menos, de maneira que nós concluímos que esses R$2.000 seriam superfaturamento. Para tanto, nós utilizamos como evidência a planilha que foi encontrada pelo Ministério Público no computador de um dos proprietários das empresas envolvidas no esquema, e que ela é uma prova, né, na denúncia da ação penal, que tramita hoje na comarca de Cachoeira Dourada. Nós utilizamos também as notas fiscais, notas de empenho, liquidação e de pagamento, e os relatórios de pagamento que constam no SICOM. Passando ainda nos achados, nós levantamos que havia ausência de composição de custo dos serviços nos procedimentos de inexigibilidade, uma vez que a norma, tanto a lei quanto as normativas do tribunal, determinam que deve haver uma composição inicial de custos, o que não tinha nos processos do município de Castelândia e que poderia levar, inclusive, a um sobrepreço nessa contratação, uma vez que eles poderiam estar utilizando valores que não estariam ajustados ao mercado, aos valores que outros municípios estariam praticando. E, para chegarmos a essa conclusão, nós usamos como evidência o termo de referência sem um orçamento detalhado em planilhas, que expressam a composição dos custos unitários, e a proposta de preço inadequada que foi apresentada pela empresa Conduta Assessoria e Consultoria,
que ela estava cheia de irregularidades que não demonstravam a composição dos custos. Por fim, o último achado, ele trata de impropriedades no processo de pagamento e nas notas fiscais apresentadas. As notas fiscais que foram entregues à comissão de auditoria, elas vieram com inúmeras irregularidades, inúmeros erros. Assim, como evidência, nós verificamos que haviam notas fiscais em duplicidade de liquidação e ordem de pagamento, notas fiscais sem atesto, com divergência de datas. A liquidação utilizava o número da nota fiscal que estava na liquidação não batia com o número da nota fiscal apresentada, dentre outros documentos que levariam a esse achado. Quanto às conclusões, depois do levantamento de todos os achados, os auditores colocaram como conclusões no relatório os 4 achados já falados e nós respondemos as questões de auditoria. Quanto à primeira questão, se haveria sobrepreço ou superfaturamento, a comissão concluiu que houve, sim, superfaturamento, como demonstrado no achado 2, mas não houve sobrepreço, uma vez que nós levantamos os preços contratados nos municípios de mesmo porte do município de Castelândia e verificamos que, nesse ponto, a contratação estaria dentro dos mesmos padrões. Já quanto à execução do serviço contábil, se estaria ou não sendo exercido de maneira efetiva e conforme previsto no objeto contratual, nós dividimos entre o Poder Executivo e o Legislativo, sendo que, no Poder Executivo, ele estava sendo executado, como previsto no contrato, mas no Legislativo, como dito no primeiro achado, não. Uma vez que quem prestava o serviço lá era uma empresa que não tinha vínculo nenhum com o órgão. Além das respostas às questões, nós concluímos também pela imputação de débito aos gestores e aplicação de multa, sendo os débitos no valores de R$ 5.000 para o Poder Legislativo e de R$ 150.000, mais ou menos, e R$ 48.000 para o Poder Executivo. E a multa seria nos valores contidos no artigo 47A da Lei Orgânica do Tribunal. Por fim, como recomendação, nós colocamos um plano de ação a ser executado pelos gestores, que deveria tomar as seguintes medidas: instituir um controle interno eficiente, de maneira a realmente controlar, fiscalizar se o serviço estava sendo executado dentro dos limites legais e contratuais, observar a resolução normativa do Tribunal de Contas dos Municípios, número 4 de 2001, que determina que as notas fiscais devem ser atestadas por servidor público, devidamente identificado com nome, número de matrícula e assinatura, e deveriam cumprir o disposto no artigo 2º da Instrução Normativa 4, também do Tribunal, que fala da necessidade dos serviços contábeis serem prestados por servidores efetivos, constantes do quadro permanente de pessoal. O que a gente verifica que esse ponto ele quase nunca é observado pelos municípios goianos, sendo que, na maioria dos casos, quem presta esses serviços contábeis são empresas terceirizadas. Trouxemos aqui, a título só de demonstração, a matriz de responsabilização. Ela já foi tema, né, de palestra ontem pelo Rodrigo, só para demonstrar como ela é feita lá no tribunal. Ela traz o achado, os responsáveis, o período do exercício, a conduta, o nexo e a culpabilidade. Só mostrando um panorama geral de como é essa responsabilização. E, por fim, já finalizando a apresentação, tanto a NBASP quanto o Manual de Auditoria do Tribunal, eles falam que os auditores devem fazer um controle de qualidade das auditorias realizadas. Então, para o tribunal, ele fala que esse controle ele é essencial para aderência ao manual de auditoria, redução do tempo de tramitação dos processos, diminuição do retrabalho e aumento da efetividade das propostas de encaminhamento. Hoje, esse controle ele é realizado pelo supervisor, que no nosso caso é o chefe de divisão, no nosso caso é o Marco Aurélio, e por uma revisão realizada pelo secretário de controle externo, que no nosso caso é o Vinícius. Porém, com a entrada em vigência do manual,
nós vamos ter que preencher esse formulário para controle de qualidade, tanto a equipe quanto o supervisor. E que vão ser as auditorias a serem realizadas a partir de abril desse ano, que vão começar a utilizar esse controle. Assim, eu finalizo. Obrigada a todos pela atenção. E o Ralf vai passar uma mensagem para vocês. Bom, pessoal, então, para finalizar... Obrigado. Bom, para finalizar, então, a gente quer deixar uma mensagem extraída aí do livro A Ideia de Justiça, né, do professor Amartya Sen, é um Nobel de Economia de 98. Inclusive, ele está referenciado na introdução do nosso livro azul, né, essa mesma mensagem, feita pelo presidente do IRB à época, né, senhor Sebastião Elvésio, né, em 2017. Bom, ela é mais ou menos assim: considere duas palavras diferentes, Niti e Nyaya, no sânscrito clássico. Ambas significam justiça. Entre os principais usos do termo Niti estão a adequação de um arranjo institucional e a correção de um comportamento. Contrastando com Niti, o termo Nyaya representa um conceito de justiça realizada e diz respeito à vida que as pessoas são realmente capazes de levar. Enfim, o professor conclui, então, dizendo que os papéis das instituições, das regras e das organizações, que são importantes, evidentemente, têm de ser avaliados da perspectiva mais ampla e inclusiva de Nyaya, que está inevitavelmente ligada ao mundo que, de fato, emerge, e não apenas as instituições ou regras que, por acaso, temos. Então, ele conclui, né, nessa introdução, inclusive fazendo uma chamada, né, que nós promovamos, né, Nyaya em cada auditoria realizada no Brasil. Bom, pessoal, o recado era esse. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás agradece a presença de todos e se coloca à disposição, né, para a troca de informações, de experiências e boas práticas. Fica aqui nosso muito obrigado e até a próxima.